Parte 3 do nosso tutorial sobre variables do Figma. Recapitulando, a primeira parte a gente fez essa interação aqui no card, que ao clicar ele mostra a interação. Na segunda parte a gente mostrou como fazer reduzindo as unidades. E na terceira parte, que é essa agora, a gente vai dar o feedback para o usuário, que é o botão fica esgotado e ainda aparece um pop-up com mais uma informação. Meu nome é Flávio Cordeiro e eu te convido a vir com a gente desvendar variables do Figma. Recapitulando o que a gente fez até agora, na primeira aula a gente fez que ao clicar ele dá o feedback lá no carrinho, lá em cima, que ó, estava zerado, clicamos 1, 2, 3, 4, 5, fechou? E na segunda aula a gente deu essa outra interação aqui, que ao clicar ele reduz quantas unidades tem e some quando não tiver mais nenhuma unidade à disposição. Caso você não tenha visto nenhum desse vídeo ainda, vou deixar aqui no card a parte 1 e a parte 2. Na terceira parte a gente vai dar mais um feedback, que a gente está sentindo falta aqui, que beleza, acabou o número de unidades de venda, só que precisa ter um feedback mais lógico, né? Mais óbvio, que o usuário olhe e saiba que realmente acabou. E é isso que a gente vai fazer agora. A primeira interação que a gente vai adicionar vai ser aqui do botão, que a gente vai fazer ele virar esgotado quando terminar as unidades aqui. Mas para isso a gente precisa fazer uma variante para interagir junto com as variables, ou seja, vamos juntar as duas coisas, os dois mundos, para fazer essa interação. Aqui eu já deixei preparado o botão que vai ser essas duas variáveis aqui, adicionar e esgotado. Só seleciono as duas aqui, não clico em nenhum aqui, clico na setinha aqui, a Create Component Set. Nós já criamos nosso set para nossas variantes aqui. Vamos para Prototype, clico aqui, puxa, arrasto para cá. Aí aqui na interação OnTap, pode ser a Dissolve também, que vai ser uma interação bem simples. E é isso, porém nós temos que fazer um pequeno macete aqui. Tá vendo que tá default aqui? É porque ele só fez e eu não orientei ele a nada, mas a gente precisa fazer uma coisa aqui, mas primeiro eu tenho que puxar esse botão. Deixa eu mudar o nome disso aqui. Fechou. 3, é esse aqui que eu quero. Esse aqui é o nosso botão que tem a ver com isso aqui. Quando você vê nos properties aqui, ele fica esse default aqui, mas não é isso que eu quero. Eu preciso dizer para o Figma que mantém selecionado. A gente vai vir aqui no nome dele, vai clicar duas vezes. Ó, olha como ele vai mudar. De default, ele vai ficar property 1 igual. Aí eu vou deixar. O primeiro vai ser o true, né? Que eu quero que ele fique adicionado. E o outro, quero que ele seja o false. Assim o Figma vai entender o que a gente está dizendo para ele. Agora que a gente fez as variantes, eu preciso adicionar variable nesse botão aqui para a gente conseguir fazer a interação dele. Que vai ser como? Deixa nada selecionado, vamos aqui no nosso local variables. Vamos adicionar, criar uma nova variante. A gente vai usar o boolean. Vou clicar aqui. Vou colocar alt, stock, só para não me perder. E vou deixar como true, beleza? Informação que eu quero. Aí eu preciso adicionar ele aqui. Como que eu faço isso? Ó, tá vendo o nosso properties que eu tinha falado que, ó, se a gente deixar clicado, ele fica adicionar. Do contrário, fica esgotado. Agora a gente só precisa colocar isso linkado com isso. Como que a gente faz? Ó, tá vendo que quando eu passo a seta aqui aparece o símbolozinho da variables? É só aqui, ó, assign variable. Clica aqui e a gente procura o que a gente quer, que é o out of stock button. Para ver se está funcionando, ó, se eu desligar, ó, ele funciona. Viu só? Agora ele está linkado, o nosso botão está funcionando, tá tudo dando certo. Agora eu preciso arrastar isso aqui para cá. Como esse botão aqui é antigo, eu vou jogar isso aqui para cá. Fazer aqui para fora. Mas antes eu preciso buscar todas as interações que estão aqui, né? Que a gente fez no nosso protótipo. Nós temos tudo isso aqui já pronto. E eu quero jogar para lá. Então eu vou copiar para lá. Isso aqui é uma baita dica, então se já está gostando do vídeo, compartilha aí com a galera, dá aquela curtida, aquela troca de gentileza, que isso aqui também vai ajudar quando tu precisar copiar a interação. Você vai vir aqui no seu botão que você quer copiar, você deixa selecionado aqui, ó, Ctrl C. E agora você vai no seu outro aqui e dá um Ctrl V. Ó, viu que adicionou lá, ó? Tá tudo. Ele dá essa aqui, ó, a gente pode até deletar esse que tinha antigamente, não preciso mais dele. Só mantém a interação dele anterior, beleza? Agora todas as interações que estavam nesse botão aqui estão aqui. Fechou? Agora a gente só tem que substituir isso. Vou dar um Ctrl X aqui, vou deletar esse botão aqui, Ctrl V. É isso aí. Agora nós estamos com todas as nossas interações aqui, né, que a gente repassou. Vou recapitulando, tá tudo isso aqui, que resumidamente, né, não vou recapitular o que a gente já viu nos outros dois vídeos, ele está dizendo isso aqui, né, ao adicionar, clicar no botão, ele aumenta lá, né, o nosso cart e reduz a unidade.
E eu quero que quando ele zere, esse botão ele vire aquilo que a gente fez na variante lá. E vai ser simples, a gente só vai vir aqui no else, que é tipo, depois que ele zerou aqui, né? Se tudo isso acontecer depois disso, eu quero que ele faça esse novo feedback, que é mais. A gente vai clicar em mais. E agora a gente vai fazer set variable e a gente vai vir no nosso out of stock. A interação que a gente tinha colocado antes. Eu vou puxar isso aqui mais para cá, meu Deus, essa parte aqui ficou meio chatinha. Out of stock. Puxar para cá. E vamos colocar false, ou seja, né, quando passar por toda aquela parte lá que a gente falou, ele vai mostrar o false, que é o nosso esgotado que a gente setou lá no começo, lembra? Vamos ver se funcionou. Refresh, adicionou, chegou no 0, esgotado. Ó que legal. Esgotou, já demos um feedback, não consigo mais comprar, não mexe mais no cart, não nada aqui. Então ficou muito legal a nossa variable, mas eu acho que dá para fazer mais alguma coisa. Mas antes disso, aquele esquema, dá aquela curtida aí, compartilha o vídeo e se quiser mais alguma coisa que a gente coloque nessa interação, deixa nos comentários que isso ajuda bastante. O que a gente vai colocar agora vai ser um pop-up aqui, para dar mais, ficar bem evidente que esgotou. E também para a gente treinar a nossa interação. Já deixei preparado aqui, e essa notificação aqui, né? Esse produto está indisponível no momento. Simples. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá, nossa interação, clicar aqui, lembra que tem que estar em prototype, vai aqui na sua interação. A gente vai no else de novo, né? Que é só quando acabar todo o estoque. Vou colocar mais um, clicar. E dessa vez a gente vai colocar um Open Overlay, que vai fazer esse pop-up. Clico nele. Tento identificar onde é que ele está. Qual que é o nome daquele ali? Items Out of Stock. Cliquei nele. E agora se eu quiser eu escolho algumas coisas aqui. Instant, é isso que eu quero. Deixo aqui no centro. Close when clicking. Add background, vou deixar o background, que ele deixou um escurinho ali, vou deixar assim, só para vocês verem. E é basicamente isso. Clicando aqui, reduziu. Olha só que legal. Mostrou esgotado e ainda tem mais um pop-up para ter certeza que a pessoa viu que esse produto acabou e faz uma mensagem, poderia até dar uma mensagem recomendando outros produtos, dá para fazer outro, né? Mas aqui é só para a gente mostrar quanta coisa dá para fazer com os variables. Você percebe que agora os protótipos eles tomam outra proporção, que a gente pode colocar variável em qualquer coisa e elas estão distintas. Isso aqui está separado disso, que está separado disso, que está separado disso, mas ao mesmo tempo eles estão todos conectados e respondendo a uma ação que a gente disse no botão. Isso é impressionante. Então espero que você tenha gostado e valeu!